pessoal, me convidaram para conversar um pouco com vocês sobre capas de livro. Capa de livro é um assunto muito interessante, bem importante para o design editorial, para o design de maneira geral, eu diria, e também é um elemento importantíssimo para o mercado editorial. As capas de livros são, às vezes, o primeiro contato que vocês têm com aquela obra, então é um momento ali de conhecer um pouco o livro como um todo, mas tem sempre uma porta de entrada. É lógico que é muito comum que a gente compre livros que a gente já sabe o nome do autor, por aí vai, mas tem também aquele momento de vocês curtirem um pouco, verem as capas, sentirem o material e coisas desse tipo. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês algumas capas que me parecem representar alguns tipos de capas que existem por aí. Não é nada exaustivo, é uma conversa rápida, mas eu pretendo mostrar para vocês alguns exemplos legais para ter essa discussão. Quebrando um pouco a expectativa, mas não muito, eu vou começar esse bate-papo sobre capas de livro usando um trechinho das músicas desse disco aqui, ou aliás, de uma música. Por que é fora da curva? Porque isso aqui é um disco, mas o nome do disco é Livro, o nome da música é Livros. Então vamos lá. Essa letrinha tem duas coisas que eu queria comentar com vocês, que eu acho que tem a ver com a nossa relação com os livros. Então eu vou ler para vocês um trechinho da música Livros, do Caetano Veloso. Tropeçavas nos astros, desastrada, quase não tínhamos livros em casa, e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Então esse é o primeiro caráter do livro que eu queria que vocês pensassem rapidinho. O livro tem essa possibilidade de apresentar para vocês uma visão diferente sobre as coisas, narrativas que fazem vocês viajarem, narrativas que vão fazer vocês refletirem sobre questões importantes. Existem livros teóricos que vão se aprofundar sobre temas da filosofia, da história, da biologia, da matemática. Então o livro tem esse caráter assim de abrir portas, que eu acho que é bem bacana e o Caetano traduz aqui de forma poética. O outro trecho que eu vou ler rapidamente tem mais a ver com a nossa relação aqui do design e do artefato, digamos assim. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tátil. Então é isso, Esses livros que a gente vai falar aqui rapidamente, eles são livros que a gente segura, vê, olha, namora os livros, aprecia, curte esses livros. E isso tudo faz parte, então, de decisões que a gente faz na hora de projetar o livro, na conversa que a gente vai estabelecer com seus conteúdos, com seus autores, expresso pelo meio da capa. Uma maneira, então, tradicional de a gente fazer capa de livro é justamente ficar dialogando com os autores, com o conteúdo do livro, ou seja, com a narrativa do livro, se for um livro de literatura, por exemplo, e a gente elaborar, então, uma proposta visual que possa comunicar essas questões. Mas essa não é a única maneira de a gente trabalhar com os livros. As capas de livros podem conversar com outros aspectos da cultura, pode estar sendo utilizado para expressar de forma objetiva outra coisa. Os livros conversam com as pessoas, conversam com a cultura e conversam de um livro em relação a outros livros. Eu vou começar então esse bate-papo sobre as capas mais especificamente, mostrando os livros de uma coleção bem importante para a formação de, milhares de pesquisadores, estudantes e por aí vai. São os livros dessa coleção aqui, coleção Debates. São muitos livros nessa coleção. Aqui eu estou com o livro do Humberto Eco, Apocalípticos Integrados, e aqui o livro do Teixeira Coelho, chamado Semiótica, Informação e Comunicação. Esses livros aqui, eles têm uma abordagem que não são necessariamente uma conversa com seu conteúdo específico, mas eles então têm essa estratégia de design de conversar um livro em relação aos outros livros, e eles têm então um projeto gráfico muito sintético, eles funcionam quase como uma placa de trânsito. Os projetos gráficos dessa coleção são de um designer chamado Moisés Baumstein. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome desses capistas de forma correta, mas enfim,
A ideia aqui é que vocês, batendo o olho, primeiro saibam que se trata de um livro dessa coleção. Então ele tem uma grande área branca, né? E tem só tipografia na solução gráfica dele. Embaixo vocês vão ver uma tarja preta que todos vão ter, identificando a editora. Em cima, duas linhas de cores que são da área, que vão identificar mais ou menos a área desses livros. Então aqui nesse caso, né, é um livro de semiótica, e essa cor aqui azul, se eu não me engano, tem a relação com comunicação. Tem essa repetição, debates, que conversa com a linguagem da época mesmo, né, que eles foram produzidos. Então esse é um dado cultural interessante, né, ele parece uma poesia concreta, né, os debates, essa repetição das palavras uma acima da outra. E a parte onde a gente identifica a especificidade do livro, digamos assim, fica aqui nessa área aqui. Então tem lá o nome do autor em caixa baixa, certo? E em caixa alta o nome do livro propriamente dito, tá? Então essa estrutura aqui é a estrutura de livros, né, que estão pensando não nos livros especificamente, eles estão pensando nos livros como um conjunto, como uma coleção, e tem essa objetividade de mostrar o nome, a área e coisas desse tipo de forma muito rápida. Por isso que eu brinco que parece uma placa de trânsito. O outro livro que eu vou conversar com vocês rapidamente é esse livro aqui, ó. Esse livro, eu estou mostrando ele por ter uma estratégia completamente diferente do que eu acabei de mostrar. Aquele lá era uma coleção, né? E tinha uma ligação com a ideia de ser um livro teórico, né? Ser um livro daquela editora universitária. E agora, esse livro aqui é um livro que tem muito mais floreios, digamos assim, e está conversando com conteúdo específico. Esse livro se chama Guerrilla Art Kit, e vamos ter então aqui dentro várias propostas, né, de ações artísticas e coisas desse tipo. A maneira como as ilustrações estão trabalhando, a tipografia que parece manual, as ilustrações com elementos, né, por exemplo, de uma cola de trigo, né, que é uma cola usada para lambes, tesoura, essa tipografia solta. Então tem um aspecto divertido. A capa é feita num papelão duro, né, num cartão duro aqui, que vocês conseguem assim, bater nele, ouvir um som. A encadernação dele com essa garra dupla aqui, então tudo nele é mais divertido, digamos assim. Ele trabalha com essa noção de que é algo feito à mão, alguma coisa nesse sentido. E todo o projeto gráfico vai continuar brincando com esses conceitos. Uma coisa que eu acho bem divertida, por exemplo, nesse reforço da lombada do livro, tem um material que parece um silver tape, assim, né? Ele não é um silver tape, mas ele lembra, né, aqueles adesivos, aquelas fitas adesivas, né, que são bem resistentes e tal. A sensação tátil mesmo do livro, né, citando outra vez o Caetano, essa relação que a gente tem no segurar o livro, quase brincar, né, não, assim, passear pela tipografia, passear pelos desenhos, né, tudo isso vai criando um outro tipo de relação com o livro, é uma outra estratégia de capa de livro, né, bem interessante. Então aqui os aspectos de produção gráfica não tem mais aquela finalidade de ser econômico, assim, né, de ser muito objetivo. Eu estou insistindo um pouco nesse termo divertido, porque a designer que fez essa capa, a Deadwood, ela tem então essa proposta, acho muito clara nas escolhas de design que ela teve. O próximo livro que eu vou comentar rapidamente com vocês é um livro que também explora bastante a produção gráfica de forma muito criativa, propondo então quase outra vez o lado lúdico mesmo da interação com os livros. É um livro do Stefan Sagmeister, esse aqui. Ele é um livro que é constituído desse box assim, que segura uma série de cadernos, tá? E esses cadernos aqui então têm capas completamente diferentes umas das outras, tanto na frente quanto no verso, né? Então, ó, tanto na frente quanto no verso tem algum tipo de brincadeira que vocês podem usar para mudar a capa de vocês. Então, por exemplo, vocês viram aquela que parecia ele, né, o rosto dele de forma mais tradicional, digamos assim, mas eu posso então usar uma capa como essa aqui, ó, e daí a brincadeira é que você realmente vá interagindo
com o que vocês vão ver na capa, efetivamente na capa então desse box, né, que segura esses cadernos. Outra vez, né, por coincidência, assim como o trabalho da Deb Wood tem esse lado um pouco, digamos assim, lúdico, né, essa capa também tem, né, e o fato de ser lúdico, nesse caso aqui, por exemplo, conversa muito com a proposta de design do Stefan Sagmeister. Tá? Essa capa é um projeto do Stefan Sagmeister com o Matthias Ernestberger, que é um cara que trabalha junto com ele, né? Então eu acho muito interessante essa estratégia, né, de usar os recursos gráficos assim, para ir construindo mais significados para a capa, para as pessoas terem uma relação mais sofisticada, mais interessante, digamos assim, com esses livros, assim, como um artefato mesmo. E, enfim, ele tem essa estratégia de conversar com o seu conteúdo desde a parte da produção gráfica. Então a capa em si tem esses pequenos furos aqui que vão interagindo com cada capa e cada quarta capa daqueles cadernos. Uma outra coisa que eu queria mencionar aqui, que eu acho bem divertido, é que numa das capas assim ele põe um mosquitinho aqui, ó, impresso, que toda vez que eu vejo eu tenho vontade de tirar. Então ele está brincando com a gente o tempo inteiro, assim, que eu acho uma coisa bem divertida também. Só para fechar então esse conjunto de capas que me parecem de estilos diferentes, para tentar exemplificar, né, as possibilidades desse meio, eu vou mostrar uma capa que eu considero uma capa mais tradicional, mas extremamente bem feita. Que é uma capa de uma editora que já não existe mais, que é da Kozak Naif, e eu escolhi um livro que é uma coletânea de textos, né, de contos, de literatura fantástica. E por que eu acho que elas são mais tradicionais? Porque, bom, primeiro que tem uma ilustração super bacana, que eu acho que conversa muito com a própria obra, né? Então tem elementos aqui desenhados que representam, de certa forma, alguns dos contos que vão ter aqui dentro. Ele tem essa lombada colorida e tal. A capa é um projeto gráfico da Elaine Ramos, né, que é uma baita de uma designer editorial, junto com a Natália Cury, e a ilustração é do Zansky. Muito bem, além então dessa ilustração muito bonita aqui, as letras, né, com os nomes dos autores, é escrito em hot stamp. O que eu acho que faz com que seja uma capa mais tradicional, entre aspas, é essa ideia de que a capa efetivamente vai estar conversando com o conteúdo de forma muito clara, né? E tem essa estratégia de fazer uma capa belíssima. Então essa capa aqui é bacana de você estar na livraria, você nem estava pensando em comprar livro nenhum naquele dia, e você esbarra com um livro desses e começa a folhear e fica com vontade de ler. Então acho que é nesse sentido que eu queria dizer que ela é uma capa mais tradicional. Essa simplicidade, digamos assim, da estratégia não é tão fácil assim de ser realizada, mas pelo contrário, ela é muito sofisticada a solução delas. Mas eu acho que tem então uma outra maneira, né, de lidar com os conteúdos da capa, digamos assim. Então acho que é isso, é uma conversa rápida, né, sobre o tema. Eu queria passar por vários tipos de capa rapidamente para vocês irem, digamos assim, entendendo as possibilidades, né, ou discutindo as possibilidades do design editorial e das capas em particular. Beleza? É isso aí então, pessoal. Tchau!